A noite deslizou como um manto negro tecido por mãos invisíveis, agora que o perigo parecia repousar além do horizonte, ou ao menos assim se esperava. Tauren, com mãos calejadas e olhar firme, alimentou a fogueira da praia, as chamas dançando como guardiãs douradas contra a escuridão úmida. Preparou um ensopado saudável com um coelho recém-caçado, cujo aroma quente e terroso recendia da fogueira, aquecendo o ar frio. Kael e Liora, sem uma refeição decente há dias, atacaram a comida com voracidade, o sabor rico do coelho aquecendo suas barrigas vazias, enquanto Caius, com um sorriso brincalhão iluminando seu rosto redondo, exclamou: Todos comem mais que eu, mas só eu engordo. Liora não perdeu a piada, já sentindo-se à vontade com as novas companhias. Para de comer então. Sobra mais pra mim. Eu quero engordar. Um sorriso brincando entre eles, o som misturando-se ao vento sobre as águas, como se o lago também aproveitasse a alegria da amizade recém-descoberta. Caius divertiu-se, esfregando a barriga redonda, e cutucou Liora com o cotovelo. Se você engordar, não vai me superar na dança. Já viu como eu tropeço nos cânticos do pai? Liora revirou os olhos, mas sorriu, jogando um pedaço de pão nele. Então dança direito, gordinho. Ou vou te deixar pra trás. Caius levantou-se, fingindo estar ofendido, e puxou a gaita a galope. Ele não via a hora de mostrar seus dons para os novos amigos, ou melhor, para Liora. Ele limpou a garganta, os dedos tremendo um pouco, e começou a apresentação. O som rasgou o ar, tropeçou no próprio ritmo, deslizou como um rio que esqueceu o caminho do mar. Notas se embolaram, algumas se soltaram antes da hora, outras chegaram tarde demais. Mas ainda assim, havia algo nelas, algo vivo. Caius começou a recitar. O vento dança sem ter rumo, mas nunca deixa de soprar. A estrada ri dos pés tropegos, mas sempre leva a algum lugar. A melodia cresceu, tropeçando menos, correndo mais. Como um cavalo que sente a rédea ceder, o lamento disparou, em liberdade. Ele conduziu a música, ou ela o conduziu. Batendo o pé na areia, Tauren marcava o ritmo. Se empolgando com a boa execução, puxou a viola e começou a versar, acompanhando a agora perfeita harmonia de seu filho. O som se ergueu, vacilou, encontrou firmeza, como se o lume escolhesse aquele momento para escutar. Caio sorriu por trás da gaita, contente ao ver a alegria no rosto de Liora, que se levantou e saltitava ao redor deles cantarolando no ritmo da música. Ele se soltou e deixou os dedos correrem livres, o mundo ao redor se ajustando ao ritmo deles. Enquanto repetiam a última frase algumas vezes, a voz de Liora soou serena e cativante sobre as outras, impressionando até mesmo Tauren, que agora entendia a facilidade que teve com o lago. Quando a última nota morreu no ar, houve silêncio. E no silêncio, o eco de uma nova amizade, inesperadamente bela. A brincadeira aqueceu a noite, e por um instante, o peso da jornada se desfez, como se o futuro houvesse se esquecido de pesar sobre eles. Kael, no entanto, não cantou nem dançou. A música parecia irritá-lo. Quase doía, pois lembrava imediatamente da mãe. Sentia o coração pulsar com uma ansiedade ardente, uma tempestade de perguntas girando em sua mente. Quem era aquele homem? O que estava acontecendo com ele? Como sua mãe tinha tantos amigos fora de Veit. Sua inquietação se refletiu no cajado, silencioso, que brilhou com uma luz quente e incômoda, a areia sob ele começando a fumegar, quase incendiando os panos próximos. Ninguém notou que quase viraram um incêndio, apenas Tauren, que ainda guardava segredos. Após a brincadeira, arfando, eles se sentaram novamente para terminar o jantar. Liora, com seus olhos azuis brilhando de curiosidade e já se soltando com os novos amigos, perguntou, gesticulando com mãozinhas ansiosas. Vocês não viram? É uma menina pequenininha assim, ó, gordinha e parecida comigo. Ela não fala. Mas Tauren, com voz calma e firme, retornando ao seu tom sério, desviava. Amanhã falaremos disso. Vocês precisam recuperar as energias. E era verdade. A jornada até Zarenth seria longa,
um caminho entre sombras, e mesmo sem inimigos à vista, o perigo ainda rondava. Tauren não dormiu naquela noite, montando guarda enquanto os jovens descansavam. Sabia que sombras maiores do que as da floresta espreitavam. Ele tinha muita coisa para pensar. No meio da noite, Kael despertou com um sobressalto, o coração acelerado por um sonho estranho que ecoava como um alarme estridente em sua alma. Imagens quebradas dançavam em sua mente. Um turbilhão de luzes pulsantes. Uma mulher jovem de beleza inquietante que ele quase reconhecia. Outra figura, maior, imóvel como uma montanha, observando com curiosidade. Águas escuras engolindo tudo. Formas indistintas de criaturas que o faziam estremecer. E uma voz ao fundo, inicialmente doce, suave como um canto de ninar, mas que se torcia num sussurro grave e sibilante, gelando seu sangue, e deixando uma sensação ruim mesmo depois que acordou. Ele pensou em se levantar, mas ao ver a silhueta de Tauren montando guarda, sentiu uma onda de segurança, quase como o abraço protetor de seu pai, e deixou-se levar de volta ao sono. Na manhã seguinte, o grupo se reuniu para testemunhar o nascer do sol majestoso, os primeiros raios dourados se erguendo por trás das colinas de Elite, tingindo o céu com tons de pêssego, lavanda e ouro. Eles terminaram o coelho, saboreando os últimos pedaços, e beberam uma infusão escura de folhas amargas e raízes aromáticas fornecida por Tauren, cujo sabor dançava no paladar como um segredo da floresta. Enquanto Tauren e Kael organizavam os últimos pertences junto à fogueira, Caius tomou a mão de Liora com um brilho travesso no olhar. Vamos ver se tem algo útil por aí. Quem sabe uma fruta. Sugeriu, os olhos brilhando com curiosidade. Liora riu, deixando-se guiar entre as rochas, o som de seus passos misturando-se ao canto dos pássaros matutinos. Caius tropeçou numa pedra, caindo de cara na areia, e Liora explodiu em uma risada clara como cristal, os olhos apertados de tanto rir enquanto estendia a mão para ajudá-lo a levantar. Você é um desastre, né? Brincou ela, limpando a areia do rosto dele. Só para te fazer rir. Respondeu Caius, rindo também, o rosto vermelho. Encontraram um punhado de bagas silvestres, que dividiram, sentindo o gosto azedo que despertou sorrisos, como um breve raio de sol antes das nuvens voltarem. Enquanto levantavam o acampamento, uma névoa leve subiu do lago Elir, dançando como um véu prateado sob o sol. Tauren pausou, os olhos estreitados. Um eco dos lamentos. Murmurou. Mas o cajado de Kael pulsava levemente em resposta à névoa, que parecia se encaminhar até ele, sumindo ao redor da haste e das mãos de Kael, que o segurava atônito. Caius riu, quebrando a tensão. Parece magia, hein? Liora tocou a água doce, sentindo um arrepio. Minha mãe dizia que o lago guarda vozes. Kael sentiu um calor suave se espalhar pela pele, como um abraço da mãe, mas permaneceu em silêncio. A névoa se dissipou, deixando um brilho sutil na areia, e o grupo seguiu, intrigado. Terminaram de juntar as coisas enquanto a brisa carregava o cheiro de lago e mar. Aquele lugar parecia feito de sonhos, uma praia de água doce de um lado e outra de água salgada do outro, como se Auren ali tivesse esquecido sua lógica. Liora sentiu-se levemente triste por ter que ir embora sem poder aproveitar, como quem interrompe a melodia na melhor parte, mas a jornada longa e desafiadora se desenhava à frente, repleta de conversas pendentes. Tauren partiu na liderança, suas botas pisando firme na trilha que subia as dunas, seguido de perto por um Kael de olhos curiosos, que se segurava para não fazer todas as perguntas que tinha, pelo menos não todas de uma vez. O ancião percebeu a agonia silenciosa do jovem, sem desviar o olhar da areia que ia subindo lentamente. Resolveu falar. Kael, o que você sabe de sua história? O menino, incomodado em responder e não perguntar, soltou um gemido insatisfeito. Tauren, com voz imponente e solene, insistiu. Preciso saber, Kael. Preciso saber de tudo. Kael respirou fundo, deixando memórias inundarem sua alma. Imagens de um lar aconchegante, a sensação acolhedora de proteção, e sua infância marcada por uma estranheza que o isolava. Relatou tudo o que pôde, as palavras saindo trêmulas, enquanto Tauren ouvia em silêncio, o vento sussurrando entre eles.
Quando Kael chegou ao ataque a Vent, sua voz falhou. Os olhos, rebeldes às lágrimas, derramaram-se ao narrar uma perda dolorosa. A voz embargou na manhã em que encontrou Liora. Ela, com o coração apertado pelo amigo, acelerou o passo, suas mãos frias buscando as dele, e assumiu a narrativa com uma voz suave como brisa, tecendo os eventos até a beira do lago. O ancião parou no topo das dunas, o vento agitando sua capa, e observava os gestos delicados de Liora, enquanto ela contava a luta contra os soldados de armaduras negras. A expressão dele se contorcia, não pela história, mas por um peso oculto que nenhum dos dois compreendia. Obrigado pelo esforço em me contar tudo, Kael, e você também, Liora. Disse ele, a voz carregada de gravidade. Preciso saber o que houve para traçar os próximos passos. Não vou revelar tudo agora, mas saibam que estamos em gravíssimo perigo, e podemos ser a última defesa contra um mal que ameaça todos os seres nesta terra. Kael, você precisa entender. Se algo acontecer comigo ou com qualquer um de nós, você deve fugir. Chegue a Zarent e encontre Citra. Está entendido? Kael foi tomado por um choque gélido. Secou as lágrimas com a manga da camisa, sentindo o cajado pesar como se carregasse o mundo, mas assentiu com a cabeça, sem forças para discordar. Kael, preciso que entenda isso. É mais importante do que qualquer coisa. Insistiu Tauren, os olhos fixos nos dele. Diga que entendeu. A pressão do ancião o deixou desconfortável. Ele jamais abandonaria Liora em perigo, sua última âncora para casa. Mas o tom cortante roubou sua voz, e ele murmurou. Sim, senhor. Forçado entre os dentes. Ótimo. Prosseguiu Tauren, o olhar distante carregado de segredos antigos, como se o vento carregasse sussurros de um passado esquecido. Vou te contar um pouco da história de sua mãe, que acho que você ainda não conhece. Retomando a caminhada, suas botas pisavam firme na areia das dunas, e o ar fresco da manhã carregava um leve aroma de ervas. Kael, agora colado aos calcanhares do ancião, absorvia cada palavra com o coração acelerado, os olhos brilhando, de expectativa. Quando tínhamos pouco mais que a sua idade agora, ingressamos nos Guardiões do Lume. Começou Tauren, a voz grave ecoando como um tambor distante, ressoando entre as dunas em um prelúdio de memórias. Era uma época diferente. O mundo pulsava com cores vivas, os campos reluziam com flores amarelas que dançavam ao vento, e o silvar refletia céu sem fim, suas águas cristalinas cantando com a luz do sol. Mas sua mãe, Lissara, ofuscava até mesmo o brilho do lume com sua presença, uma luz que aquecia os corações mais endurecidos. Veja, ela era um arauto de Aera, um acontecimento raríssimo, um dom que poucos podem se orgulhar, um chamado que ecoa apenas uma vez por geração. Acredito que ela tenha te ensinado sobre a Era? Kael lembrou-se do pai, enquanto ouvia Tauren. Sua mãe é a luz que nos guia. Kael, preste atenção ao que ela diz. Mas o garoto, ansioso pelo resto da história, respondeu com um sim rápido, a voz tremendo de emoção contida, os olhos fixos no ancião. Liora abriu a boca para protestar, mas respeitou o momento do amigo. Ela não sabia nada sobre a Era. Na verdade, pouco sabia sobre os primordiais. Tauren prosseguiu. Então, sabe que a Era só tem um representante em Auren a cada geração, diferente dos outros primordiais, que podem ter dezenas ou mais. Mas Lissara, além dessa honra singular, era uma mulher de inteligência imensa, como você deve ter percebido em seu convívio. Kael assentiu, meio sem jeito, o rosto corando ao admitir em silêncio que nunca prestara atenção às lições da mãe. O peso da culpa misturando-se ao vento que soprava suas roupas esfarrapadas. Lissara tinha um dom fantástico. Continuou Tauren, os olhos perdidos nas memórias, como se visse o reflexo de Aera nas dunas, o brilho de um passado que não voltaria. No manejo do lume, ela dançava com as notas como se o ar cantasse sob seus dedos, cada acorde uma carícia que fazia os salões de Silmet vibrarem. Seu carisma envolvia todos ao redor, um sorriso que desarmava até os mais severos, e seu olhar esverdeado parecia enxergar além do visível. Mas seu verdadeiro talento estava em descobrir coisas que ninguém mais queria, ou conseguia, ver. E esse foi o grande catalisador de uma cascata de eventos, um rio de mudanças que arrastou destinos, moldou poderes, e nos trouxe até aqui, neste momento,
sob este céu carregado de promessas e perigos. O vento soprou mais forte pelas dunas, trazendo um eco distante que parecia um cântico esquecido. Tauren parou por um instante. Os olhos semicerrados pareciam atravessar o tempo, as rugas de seu rosto aprofundando-se com a lembrança. Deixe-me levá-lo de volta. Murmurou, a voz suavizando-se como um lamento. Aos dias em que eu e Lissara éramos jovens, quando o mundo ainda cantava sob o toque dela. Sua mente deslizou para trás, e as dunas pareceram se dissolver em névoa, revelando um passado vibrante onde os campos de Auren brilhavam, e o silvar refletia o rosto sorridente de uma jovem Lissara, seus dedos traçando melodias invisíveis no ar, como se descobrissem cordas no próprio vento. Foi ali. Começou Tauren, a voz agora carregada de nostalgia. Na cidade de Silmet, há cerca de 25 anos, que tudo começou. Eu era um guardião recém-juramentado, o peito cheio de orgulho e os olhos ainda brilhando com a promessa de proteger o lume, o juramento ainda quente em minha língua. Silmet erguia-se majestosa naquele tempo, um platô elevado entre as colinas uivantes e a cordilheira de Talor, suas muralhas brancas marcadas por cicatrizes do tempo e de guerras antigas, refletindo o sol como um farol de esperança sob um céu sem nuvens. A cidade já se estendia a partir das muralhas, como é natural de qualquer cidade próspera, até as margens do Silvar. Seus salões ecoavam com cânticos suaves que dançavam entre as colunas de pedra, e o ar carregava o perfume de pergaminhos antigos, o leve amargor do incenso queimando em altares escondidos, e o frescor do rio que corria próximo. Foi nesse cenário que Lissara chegou. Uma garota de 15 invernos, radiante como um raio de sol nascente, seus cabelos castanhos e esvoaçantes capturando a luz como fios de cobre reluzentes. A alegria dos guardiões do lume era palpável, ríamos, cantávamos, e os salões se enchiam de vida, pois haviam passado quase 50 anos sem que se renovasse um arauto de Aera. 2 gerações perdidas na escuridão. E ali estava ela, a escolhida de Aera, jovem o suficiente para iniciar o treinamento. Seus olhos esverdeados, como esmeraldas líquidas, refletiam a harmonia que ela trazia, e seu riso ecoava como um lamento doce entre as pedras. Era impossível não se encantar, ela era maravilhosa em todos os sentidos, uma alma que iluminava os corações com sua gentileza e melodias. Tauren fez uma pausa, o olhar perdido nas dunas como se visse o passado. Seu peito apertou e um sorriso melancólico curvou seus lábios, um brilho úmido dançando em seus olhos castanhos. Rapidamente, ela conquistou todos os corações, inclusive o meu. Confessou, a voz tremendo ligeiramente, como se o vento carregasse suas emoções. Passávamos os dias juntos, treinando nos pátios de Silmet, o som das cordas ecoando entre as pedras enquanto aprendíamos os primeiros lamentos. O suor escorrendo pelas nossas testas sob o sol ardente ao treinar as poesias e apresentações. Às tardes, nos sentávamos às margens do Silvar, o rio cantando sob seus pés descalços, a água fria lambendo seus tornozelos enquanto ela estudava histórias de Aera, suas mãos traçando símbolos na areia branca. À noite, nos salões iluminados por tochas tremeluzentes, ela liderava os cânticos, sua voz sobressaindo-se como uma solista entre as outras, e eu me perdia na beleza de sua presença, planejando ingenuamente um futuro impossível, enquanto a observava. Era um tempo de leveza, de aprendizado, mas também de admiração silenciosa. Mas a curiosidade de Lissara, essa faísca inerente às mentes brilhantes, mudou tudo. Naquelas tardes douradas, comecei a perceber uma inquietação crescente, e soube que a leveza daqueles dias não duraria para sempre. Prosseguiu Tauren, a voz agora carregada de um peso sombrio. Ela começou a explorar os arquivos mais profundos, remanescentes de raças que habitaram um lugar muito antes de nós, onde o cheiro de mofo e segredos pairava como uma névoa densa, e as paredes devoravam a luz como espectros de rostos esquecidos. Descobriu pergaminhos escondidos, se desfazendo pelo tempo, escritos em uma língua esquecida que só os anciões da ordem ainda tinham leve domínio. Isso não a parou. Lissara levou-os a sua mestre, Citra, cuja sabedoria era temida e reverenciada. E juntas reaprenderam e interpretaram os textos,
2 pares de esmeraldas brilhando de fascínio sobre o conhecimento resgatado. Entre eles, ela encontrou profecias sombrias em pergaminhos semidestruídos, sobre o apagar do lume, os senhores ocultos, a harpa de Elira e algum tipo de domo sombrio. Lissara percebeu que esses pergaminhos revelavam a verdadeira história profética de Auren, uma narrativa que havia sido distorcida, escondida por guardiões corrompidos. Esses arautos, agora anciões, tramavam nas sombras, eliminando dissidentes para proteger seus planos sinistros, temendo que seus segredos fossem revelados. A reviravolta foi rápida e violenta. Numa noite tensa, enquanto os cânticos ecoavam como um lamento fúnebre, Lissara foi confrontada nos pátios de Silmet. Vozes se ergueram em acusações cortantes. Lâminas brilharam à luz das tochas. O caos ameaçou engolir o santuário. Eu estava ao seu lado, agarrei sua mão trêmula, e juntos fugimos, sob a proteção de Citra, a antiga arauto de Aera, tida como a mais sábia dos anciões, seus olhos verdes ardendo com determinação e fúria, e alguns arautos ainda fiéis aos ensinamentos, que se recusaram a se curvar à corrupção. A fuga nos levou pela cordilheira de Talor, a oeste de Silmet, onde os ventos uivavam entre picos gelados, e o ar cortava como facas, carregando flocos de neve que se misturavam ao sangue dos caídos. Naquela travessia, perdemos quase metade dos nossos amigos de alma e companheiros de canção, em uma batalha desesperada. Lembro-me de Júris, com seu sorriso largo, segurando uma rocha instável na encosta de um desfiladeiro, gritando para que corrêssemos enquanto os inimigos avançavam. A montanha desmoronou sob seus pés, uma avalanche de pedra e poeira engolindo-o junto com vários deles. Eren, com o violão quebrado nas mãos, cantava até o último suspiro. Sua voz, vibrando mesmo enquanto o gelo e a pedra caíam, manteve o controle da avalanche que ameaçava nos engolir. Thorf, que fincou sua flauta no chão criando ondas de tremores para deter uma horda. E Gina, cuja risada ecoa até hoje em minha mente, caindo do desfiladeiro carregando consigo 2 assassinos, desafiando o destino. O som de suas vozes se perdeu no trovejar das rochas, mas seu sacrifício nos deu tempo, e sua memória até hoje me inspira. Uma única lágrima escorreu pelo rosto de Tauren. Reencontramos Citra e um pequeno grupo de fugitivos, escondidos em uma caverna úmida, o ar pesado com um cheiro de musgo e medo. Citra, com mãos trêmulas, mas voz firme, traçou símbolos de fumaça no ar com notas belas e sinceras, enquanto entregava formalmente a harpa de Elira à sua sucessora, Lissara. A harpa, relíquia sagrada, segundo as lendas, foi usada para forjar as primeiras notas da própria Elira, a cantora eterna, cujas melodias criaram Auren e os primordiais. Mas, a harpa havia sido roubada do controle dos arautos traidores, e isso tornou-se o foco de uma perseguição implacável. Eles sabiam que perder aquele instrumento significava perder o poder de silenciar a Era para sempre, e suas sombras nos perseguiam como lobos famintos. Dias se arrastaram como sombras, uma odisseia de esconderijos em cavernas úmidas onde o gotejar da água marcava o tempo, e confrontos sob chuvas torrenciais que lavavam o sangue das batalhas. Tropeçávamos por trilhas escorregadias, o som dos perseguidores ecoando nas montanhas, até que, exaustos, chegamos a Zarent. Ali, encontramos um porto seguro mantido por um velho contato de Citra, uma figura envolta em mistério, cujo cheiro de musgo e terra úmida pairava ao redor, mas cuja face ainda não revelarei por completo. Ele assumiu a tarefa de levar Lissara através do lago Elir, a esperança de fuga brilhando nos olhos verdes exaustos, enquanto a harpa pulsava em suas mãos como um coração vivo. Eu, Citra e os poucos arautos puros sobreviventes permanecemos em Zarent, jurando a Lissara que vigiaríamos a passagem com nossas vidas. Erguemos barricadas com pedras e troncos, o som das marteladas ecoando na noite, prontos para proteger o legado de Aera, sob um céu carregado de promessas quebradas e estrelas que pareciam chorar. A trilha serpenteava numa ascensão íngreme, e o vento trazia o sussurro das dunas, como se a areia registrasse as palavras de Tauren, pairando como ecos de um passado distante. Kael permanecia boquiaberto, a mente um turbilhão de incredulidade, incapaz de formar um pensamento ou articular uma resposta. Ao seu lado,
Caius exibia um rosto fechado, uma expressão rara em seu rosto rechonchudo, que traía seu espanto. Jamais imaginara que o pai pudesse ser um herói entalhado nas lendas. Liora, porém, era a brisa que dançava entre as tensões, sua mente borbulhando com as intrigantes revelações que acabara de absorver. Ela possuía esse dom singular, uma leveza quase mágica, como quem sabe embalar a dor e guardá-la em caixinhas silenciosas para serem abertas apenas quando necessário. Tentou, por um instante, conter-se, esperando que alguém quebrasse o silêncio antes dela, mas sua natureza curiosa era irreprimível. Com um leve tremor na voz e um tom inquisitivo, ela finalmente se aventurou. Senhor Tauren, o senhor acha que ainda existem novos arautos? Tauren deteve o passo por um breve momento, voltando o olhar por sobre o ombro, os olhos faiscando com uma mistura de gentileza e sabedoria. Pensei que já éramos amigos, Liora. Não precisa me chamar de senhor, é só Tauren. A menina corou, um rubor suave tingindo suas bochechas, enquanto ele prosseguia com um sorriso sutil. Mas respondendo à sua pergunta. Continuou, a voz firme como as rochas ao redor. É claro, tenho plena certeza de que ainda existem. Conheço pelo menos 3 aqui por perto. Liora e Kael congelaram, os olhos arregalados de curiosidade fixos nele. Ela insistiu, a voz ganhando um fio de excitação. Está dizendo que o que fizemos nas colinas de Elite foi algum tipo de sinal? Tauren soltou uma risada grave, parando por completo e virando-se para encará-los, o sol refletindo em sua capa esvoaçante. Menina, se o que vocês fizeram naquela colina, e o que aconteceu ontem à noite, não for um sinal, então eu não sou um arauto. A mente de Liora disparou como um pássaro recém-liberto, errando em círculos sobre um céu que ela ainda não compreendia. Ela, uma arauto do lume, era apenas uma garota simples, enredada por acaso numa tapeçaria de eventos que mal conseguia compreender. Como poderia ser verdade? Tauren devia estar enganado, projetando expectativas que não lhe pertenciam. Elevando a voz com uma mistura de dúvida e firmeza, ela chamou pelas costas do ancião, que já retomava a marcha. Mas Tauren, eu não sei nada de música, na verdade nem sei ler e escrever direito. O senhor vai me abandonar se descobrir que não sou quem vocês precisam? Seus pensamentos giravam num redemoinho, invadindo o espaço onde normalmente reinavam alegria e leveza, e uma semente de medo começou a brotar em seu coração. Foi Caius quem respondeu, a voz calorosa cortando o ar. Que bobagem é essa, Liora? Se alguém aqui pode ser um arauto, é você. Ler e fazer música eu mesmo posso te ensinar. Ninguém vai te deixar para trás. Kael emendou, o tom firme, mas reconfortante. Se você não é, eu também não sou. E se um tiver que ir embora, então vamos os dois. Sossegue. As crianças não perceberam, mas a experiência afiada de Tauren, até então mergulhado na névoa de lembranças, voltou ao foco como uma chama reacendida. Ele reconheceu o que se passava. Sua melancolia o fizera baixar a guarda, um erro grave que não podia se permitir naquele momento crítico. Sabia como as vozes sussurravam por trás do lume, e como as crianças eram receptivas a elas. Pensando rápido, sem interromper a caminhada, ele puxou a viola e dedilhou uma melodia tênue, notas agudas e contínuas, como fios de luz, tecendo um escudo invisível ao redor do grupo. Liora acalmou-se, as perguntas cessando em seus lábios, e seguiu em silêncio, escoltada de perto por Caius, que caminhava logo atrás, o olhar atento não às pedras da trilha, mas aos ombros tensos dela, como se pudesse protegê-la apenas por estar ali. Tauren suspirou aliviado, decidindo manter aquela melodia sempre que possível durante a viagem inteira. A trilha enfim alcançava seu ápice. O terreno arenoso cedia espaço às falésias de barro vermelho, onde rochas se erguiam como sentinelas silenciosas, esculpidas pelo tempo. Foi Kael quem rompeu o silêncio agora, a voz carregada de dúvidas. Se somos arautos, por que minha mãe nunca me disse?
E como vamos ser treinados se Silmet está daquele jeito? Tauren lançou um olhar de canto, quase sem desviar o rosto, a expressão endurecida pela sabedoria. Ainda não são arautos, mas serão. Confio que sua mãe tenha te iniciado nas artes ocultas, mesmo sem nomeá-las. E mesmo que você ainda não as domine, a semente está em você. Mas ouça com atenção, jamais se atreva a chegar perto de Silmet, pelo menos até seu treinamento estar completo. Sei que vocês têm muitas perguntas agora, mas prometo que tudo será respondido quando chegarmos a Zarent. Aqui estamos expostos demais, e preciso garantir que cheguem a salvo. Já expliquei a importância disso. Kael, porém, não se deu por satisfeito e insistiu. Se minha mãe foi a última arauto de Aera, já devíamos ter outra andando por aí, certo? Até onde sabemos pode até ser a Liora. Caius não conteve um Sim. alto, a boca reagindo antes da razão, arrancando o primeiro sorriso de Liora em vários minutos. Mas Tauren frustrou a teoria com um tom firme. Por mais que nossa amiga seja sem dúvidas encantadora, tenho certeza de que não é ela. Citra vai ensinar vocês a reconhecer esses sinais em breve. Mas, sim, a nova arauto de Aera deve ter uma idade parecida com a sua agora, considerando que esteja por aí. As últimas palavras carregavam um peso que as crianças não compreenderam, mas outra informação capturou a atenção de Kael. Seria treinado por Citra, a mestre de sua mãe. Antecipando a pergunta seguinte e cansado de tentar impor silêncio naquela parte perigosa da estrada, Tauren se adiantou. Sim, Kael, você será treinado diretamente por Citra, e quanto a você, Liora, sua jornada começa comigo. É por isso que temos que chegar a Zarent o mais rápido possível. Não sei quanto tempo temos, mas tenho certeza de que não é muito, e vocês ainda são jovens demais. É cedo demais. Apesar do tom grave e sério de Tauren, Liora encontrou consolo e animação nas palavras. Seria treinada como uma arauto, diretamente por um mestre da ordem, e ainda poderia ficar ao lado de seus amigos, velhos e novos. O pensamento a envolveu como uma brisa quente, devolvendo a leveza tradicional de sua personalidade, apagando os problemas recentes e destacando o lado luminoso das coisas. A única sombra que ainda pesava em seu coração era a incerteza sobre o destino de sua irmã. Kael, por outro lado, sentia-se profundamente inquieto. Sua mãe o ensinara, sim, mas ele não aprendera, e não tinha a menor intenção de se tornar um arauto. Sonhava em ser um guerreiro, como fora seu pai, um caminho que ecoava em seu sangue com mais força do que qualquer melodia. Mas o cajado em sua mão parecia ter ainda outros planos, e ardia suavemente como se ouvisse seus pensamentos. O grupo emergiu na trilha das falésias de barro vermelho com o sol da manhã, ainda tímido. Os raios dourados acariciando suas costas com um calor prazeroso que dançava como seda sobre a pele. Os sussurros que os haviam acompanhado na subida agora se desfaziam em ecos distantes, mantidos afastados pelas ocasionais notas de Tauren, um murmúrio melódico que parecia a respiração aliviada da terra. O ancião liderava o caminho, testando cada passo com o cajado como se sondasse os segredos da trilha empoeirada, enquanto os passos de Liora e Caius, lado a lado, ecoavam em harmonia, levantando pequenas nuvens avermelhadas. Kael seguia por último, absorto em seu próprio mundo. A bifurcação que marcava a entrada para Zarent surgiu à frente, um cruzamento natural esculpido entre rochas rubras. Mas, para surpresa de todos, o ancião virou-se para a esquerda, adentrando a floresta de Vires, cujos galhos altos se entrelaçavam como as mãos de sentinelas adormecidas. Caius, com os olhos arregalados refletindo o brilho tênue do amanhecer, ajustou a mochila nas costas e perguntou, a voz carregada de uma curiosidade quase infantil. Pai, não vamos para casa. Tauren lançou um olhar por cima do ombro, um sorriso enrugado suavizando as linhas duras de seu rosto, e respondeu com um tom que misturava mistério e ternura. Vamos, meu menino, mas primeiro precisamos falar com alguém. Alguém que guarda mais do que simples palavras,
e cujas lembranças valem mais que livros. A trilha mergulhou na penumbra verdejante de Víris, onde os raios de sol pareciam prisioneiros, filtrando-se em finos fios dourados que dançavam com partículas de pólen e orvalho, como estrelas capturadas pelo musgo pendente, mas que não iluminavam o caminho. O ar era uma tapeçaria viva de aromas. Trançava o frescor úmido da terra, o doce sussurro de flores silvestres escondidas entre as raízes e o leve toque amadeirado das árvores antigas. Tauren fez uma pausa, os dedos calejados procurando as notas corretas, e dedilhou acordes rápidos e vivos, um chamado que parecia acordar a própria floresta. Das cordas saltaram centelhas de luz, pequenas estrelas que flutuaram pelo caminho, agarrando-se às cascas rugosas das árvores e aos véus de líquen que pendiam como cortinas vivas. Elas transformaram a trilha em um espetáculo de conto ancestral, onde a magia parecia pulsar entre as sombras. Tauren sorriu, guardando a viola. Liora, com os olhos azuis brilhando como reflexos de um riacho ao sol, não resistiu. Rindo, estendia as mãos para cutucar cada centelha que passava enquanto caminhavam, os dedos dançando no ar como borboletas em busca de um sonho. Caius a seguia, soltando uma gargalhada rouca que reverberava entre os galhos, soprando as luzes com bochechas infladas. Os dois transformavam a marcha num jogo infantil que aquecia o coração silencioso da floresta. Após várias horas, Tauren saiu da trilha. Para o desespero de Liora, seus pés descalços hesitaram diante do chão irregular. Tauren, como vou passar por aí descalça nesse chão todo torto? Reclamou ela, a voz carregada de um misto de frustração e riso. O ancião riu, um som grave que ecoou como trovão distante, mas achou a queixa justa. Voltou alguns passos, abaixou-se com um grunhido brincalhão e ofereceu as costas. Nunca tive uma filha, me desculpe por isso. Suba em sua carruagem, senhorita. Liora divertiu-se, os olhos brilhando, e aceitou a carona, agarrando-se aos ombros largos de Tauren enquanto ele seguia com passos firmes. Após algum tempo, emergiram numa nova trilha, quase invisível, oculta por árvores marcadas com símbolos intrincados que pareciam dançar à luz fraca, como um feitiço guardando um segredo. O caminho se abriu numa clareira secreta, onde uma cabana antiga, mas meticulosamente preservada, repousava como um tesouro envolto pelos braços da floresta. Construída com madeira escura envelhecida pelo tempo, seu telhado de palha curvava-se como as asas de um pássaro adormecido, enfeitado por trepadeiras floridas cujas pétalas roxas e douradas sussurravam com a brisa. Janelas pequenas, emolduradas por vidros embaçados refletindo o sol do entardecer, exalavam o aroma celestial de tortas recém-assadas, doce convite que se entrelaçava ao fio de fumaça cinzenta que dançava pela chaminé torta. Havia um ar de magia benevolente ali, como o lar de uma guardiã mística cuja alma tecia conforto em meio ao desconhecido, uma sábia cujas mãos conheciam o segredo das ervas e das melodias. Vasos de barro, repletos de plantas aromáticas que tremiam ao vento, alinhavam-se na varanda de pedra desgastada. Ao lado da porta entalhada, repousava um altar oval, polido pelo tempo, ventos e chuvas, seus veios marcados por cera e traços. À porta, uma senhora os aguardava, erguida com a dignidade serena de uma árvore centenária. Os cabelos grisalhos caíam como fios de prata sobre os ombros, contornando as bochechas adornadas por sulcos profundos que contavam uma história mais antiga que as colinas, e seus olhos verdes revelavam cansaço e sabedoria. Ao seu lado, um cachorro negro e majestoso, com pelo reluzente como ébano polido e olhos profundos como abismos, que pareciam enxergar através das árvores e da mente, observava o grupo com uma calma que contrastava com sua imponência. Tauren, ao avistá-la, apressou o passo, quase correndo como uma criança reencontrando um parente querido que não via há muito tempo. Ajoelhou-se a poucos passos da porta, permitindo que Liora deslizasse de suas costas com um sorriso, e caminhou até a anciã, envolvendo-a num abraço longo e caloroso.
Suas mãos calejadas apertaram os ombros dela com uma reverência que misturava afeto e devoção, como se ela fosse uma raiz viva da terra, uma sábia cujos cantos haviam guiado gerações através de tempestades e gritos. Crianças, apresento a vocês Citra. Anunciou ele, com a voz trêmula de emoção. Sua reverência era visível no modo como inclinou a cabeça, os olhos castanhos brilhando com admiração, como se ela fosse uma chama antiga que nunca se apagava. As crianças se aproximaram, um misto de hesitação e fascínio dançando em seus rostos. Liora, com um sorriso que se esparramava pelo rosto inteiro, estendeu a mão para o cão, que lambeu seus dedos com uma gentileza inesperada, arrancando-lhe um riso cristalino, leve como folhas ao vento. Ele é enorme. Exclamou, esticando o braço para afagar o pelo negro. Este é Erebus, e nós dois temos um prazer enorme em te conhecer. Disse Citra, sua voz suave como o murmúrio de um riacho. Liora corou, percebendo a gafe, e inclinou-se rapidamente. Me desculpe, senhora, que falta de educação a minha. Eu sou Liora, e o prazer é todo meu. Citra sorriu amavelmente, um sorriso que só as velhinhas sábias conseguem oferecer, quente como o sol de outono. Caius, alcançando o grupo com seu melhor estilo desajeitado, deu um passo à frente, o rosto redondo iluminado por um sorriso travesso. Citra, o cheiro das tortas é melhor que o do ensopado do meu pai. Acho que nem quero ir para casa. Brincou, inclinando-se numa reverência cambaleante. Tauren revirou os olhos com um suspiro divertido, escapando de um meio sorriso. Mas não seja por isso, querido. Sinta-se em casa e reparta as tortas. Tenho certeza de que estão com fome. Ela abriu espaço, e um Caius lambendo os beiços adentrou a casa. Cael permaneceu ao fundo, os olhos cinzentos fixos na figura de Citra, um calor estranho pulsando-lhe no peito, não como fogo, mas como um eco distante, uma memória que ele ainda não compreendia, como se ela carregasse a chave para todos os seus segredos, sussurrando através das dobras do tempo. Citra voltou o olhar para ele e caminhou lentamente em sua direção. Cael se encolheu ao encará-la, reconhecendo no olhar dela o mesmo brilho que havia no de sua mãe, mais apagado pelo tempo, mas ainda presente. E você, presumo, é Kael? Perguntou ela, a voz séria, como se analisasse uma criatura rara, tão aguardada quanto temida. Os olhos do menino se arregalaram. Mais uma pessoa que o conhecia, sem que ele fizesse a menor ideia do que estava acontecendo. Sim, senhora, mas como sabe meu nome? A anciã se aproximou até quase tocar sua testa na dele, abaixando-se com agilidade que traía a aparência antiga. Abriu os braços e envolveu-o num abraço que não era apenas carinho, mas um acolhimento ancestral, desarmando o menino. Ele sentiu os dedos afrouxarem pela primeira vez em torno do cajado, que escorregou de seus dedos e caiu ao chão com um baque surdo, afundando levemente na terra úmida. Kael apoiou a cabeça em seu ombro, como uma criança perdida ao ser reencontrada pelos pais. Ali, naquele lugar estranho, com aquela senhora que nunca tinha visto e pessoas que mal conhecia, Kael se sentiu jovem novamente. O peso do mundo que carregava foi retirado de suas costas, dissolvendo-se em uma profusão de lágrimas que escorreu por seu rosto. Ele sabia que estava seguro. Citra o deixou chorar por alguns minutos, sem interromper a represa de desespero que ele havia construído dentro de si e que agora transbordava como um rio selvagem. O calor do abraço de Citra envolveu Kael como uma manta tecida de memórias que ele não sabia que possuía. Por alguns instantes, o mundo lá fora, os ventos cortantes da floresta de Víris, os ecos do massacre em Vent, o peso do cajado que segurara com dedos trêmulos, tudo se dissolveu. Ali, aninhado ao ombro daquela anciã que acabara de conhecer, Kael era apenas um menino novamente, livre das sombras que o perseguiam. As lágrimas escorriam quentes por seu rosto, lavando os últimos fragmentos dos dias anteriores e umedecendo o tecido simples da túnica de Citra. Mas ela não se afastou. Em vez disso, suas mãos gentis acariciaram suas costas,
um gesto tão natural que parecia carregar o conforto de 1000 noites perdidas. Quando o choro enfim se esvaiu, deixando apenas um silêncio entrecortado por respirações hesitantes, Citra se afastou apenas o suficiente para olhar nos olhos cinzentos de Kael. O brilho em seu olhar, aquele eco apagado que ele reconhecia de sua mãe, ainda estava lá, firme e reconfortante. Eu sei mais sobre você do que você mesmo, Kael. Disse ela, a voz agora um sussurro carregado de promessas. Seja bem-vindo ao seu novo lar. Kael piscou, confuso, as palavras dela girando em sua mente como folhas ao vento. Mas, como? Eu não entendo. Como sabe quem eu sou? A voz rouca de tanto chorar quase não deixou os lábios. Citra sorriu, um sorriso que parecia guardar segredos mais antigos que as árvores ao redor da cabana. Ela deu um passo atrás, gesticulando para que Kael a seguisse. As chamas dançavam em tons de laranja e dourado na lareira da cabana. Erebus, o cão negro, levantou a cabeça do chão de madeira, observando-os com olhos profundos antes de se acomodar novamente, como se soubesse que aquele era um momento só deles. Sente-se, Kael. Disse ela, apontando para um banco rústico ao lado do fogo. Ele obedeceu. Citra tomou assento em uma cadeira de balanço próxima, os dedos traçando o contorno de um amuleto que pendia de seu pescoço, um círculo entalhado à mão, com símbolos que pareciam representar uma forma feminina com uma flor, pulsando com uma energia sutil. Sua mãe, Lissara, era mais do que uma amiga para mim. Começou Citra, o olhar perdido nas chamas por um instante. Ela foi como uma filha, uma alma brilhante que cruzou meu caminho muitos anos atrás, como uma estrela cadente, bela, intensa e cujo brilho não poderia durar para sempre. Quando você nasceu, eu estava lá e prometi que cuidaria de você, que o guiaria, caso o destino a levasse antes que ela pudesse terminar sua tarefa. Kael sentiu o peito apertar, a menção à mãe trazendo uma onda de saudade e dor. Então, ela sabia que ia morrer? Perguntou, quase temendo a resposta. Citra balançou a cabeça lentamente. Não com certeza, mas Lissara conhecia os riscos do caminho que trilhava. Ela carregava uma luz que atraía tanto aliados quanto inimigos. E acima de tudo, ela sabia que você era especial, Kael, não apenas por ser seu filho, mas por causa do que você carrega dentro de si, por conta do que você é. Seus olhos desceram até o cajado, que brilhava ardente no chão da clareira, e Kael seguiu o olhar. Esse cajado não é apenas uma relíquia. É uma chave, um fragmento de algo muito maior, algo que foi selado há eras e que está diretamente ligado ao seu destino. Você não o encontrou por acaso. Ele te guiou. Estava esperando você. Continuou ela. Kael abaixou a cabeça, o peso das palavras de Citra caindo sobre ele como uma tempestade silenciosa. Algo dentro dele dialogava com aquilo, muito além de sua compreensão. O que quer que esperem de mim? Eu não sei se consigo. Eu queria ser forte como meu pai, lutar como ele. Mas agora, eu não sei mais quem sou. Admitiu, a voz trêmula. Citra inclinou-se para a frente, colocando uma mão gentil sobre o ombro dele. Você é quem sempre foi, Kael. Um coração valente, mesmo quando está partido. Ser um arauto não é tão diferente de ser um guerreiro. Ambos enfrentam a escuridão para proteger a luz. Mas seu caminho será seu, moldado por suas escolhas e pelas vozes que você aprenderá a ouvir. Ela fez uma pausa, o sorriso voltando aos lábios. E você não está sozinho. Olhe ao seu redor. Kael virou a cabeça, os olhos capturando a cena à sua frente. Na mesa rústica da cabana, Liora e Caio já dividiam uma das tortas de Citra, trocando insultos brincalhões enquanto o aroma doce enchia o ar. Liora ria enquanto Caio tentava roubar um pedaço extra, suas mãos desajeitadas quase derrubando a travessa. Tauren, encostado na parede próxima à porta, observava tudo com um leve sorriso, os olhos cansados suavizados por um alívio visível. Erebus parecia integrar-se àquele momento,
aproximando-se e colocando a enorme cabeça em cima das pernas de Kael, como se o aceitasse como um dos seus. Ele acariciou o pelo macio por alguns momentos, até a anciã prosseguir. Agora, venha. Você precisa comer e descansar. Amanhã, começaremos a explorar o que esse cajado significa e o que ele pede de você. Disse Citra, levantando-se com uma agilidade surpreendente para sua idade. Ela estendeu a mão, os olhos brilhando com ternura. Hoje, você está em casa. Kael hesitou por um instante, mas aceitou a mão dela, deixando que o guiasse até a mesa. Caius empurrou um prato na direção dele, com um pedaço de torta ainda fumegante. Você tem que provar isso, Kael. Tem amoras, é a melhor coisa que já comi. Disse Liora, o sorriso iluminando seu rosto. Ele pegou o prato, o calor da torta aquecendo suas mãos. Deu uma pequena mordida. A boca ainda doía, mas o sabor doce e reconfortante dominou os sentidos, fazendo lembrar do sorriso do pai quando via a mesa farta com sua família. E pela primeira vez há dias, Kael sentiu um sorriso tímido surgir em seus lábios. Ele não sabia o que o futuro traria, mas ali, naquela cabana cheia de luz e risos, ele encontrou um pedaço de paz, um novo lar, como Citra havia prometido.